Nesse vídeo de hoje eu trago para você com um pouquinho mais de profundidade tanto Springboks quanto Pumas que se enfrentam nesse próximo sábado no The Rugby Championship, que pode ser o jogo que dá o título para os Springboks, ou pode ser o jogo que coloca definitivamente os Pumas na briga pelo título. Segura aí. Sejam todos bem-vindos, meu nome é Martoni. Vamos dar uma olhadinha primeiro na classificação, relembrar, porque a gente teve uma semana de paralisação, né? E vamos ver como é que estão os números e o que pode vir para frente aí nessas últimas duas rodadas do The Rugby Championship, que começa nesse próximo sábado. Confere aí. Olha lá. Springboks na primeira colocação, a Argentina na segunda colocação, a Nova Zelândia na terceira e finalizando os Wallabies na última colocação. Você vê, os números ainda dizem que é possível para a Argentina sonhar talvez com o título. Para os argentinos está na mão deles, ou seja, embora extremamente complicado, muito difícil mesmo, mas não é impossível, porque matematicamente existe a possibilidade de 2 vitórias em 2 jogos e com isso conquistar o título dos Springboks, e algo inédito para os Pumas também. Vamos ver o plantel dos Pumas, se teve alguma alteração para esse jogo. Você lembra do Santiago Pernas, jogador que jogou nos Pampas nesse Super Rugby Américas desta temporada? Então, ele substitui o machucado Matias Orlando, que ficou de fora, e com isso ele entra no grupo, o que é sensacional esse trabalho feito pela comissão técnica do Felipe Contempome. Ele entra como jogador em desenvolvimento e com isso abre espaço para o Joaquim Moro, outro que também jogou, lembra? Que veio do Belgrano, inclusive, jogou também o Super Rugby Américas. O Joaquim Moro entra no plantel definitivo e pode até ir para o jogo. Basicamente a mesma equipe. Teve 2 boas notícias para o rugby argentino nesse final de semana passado. Foram as voltas aos gramados do Boffelli e do Nahuel Tetas Chaparro, cada um pelos seus respectivos times, o Boffelli lá na Escócia e o Chaparro lá pela Benetton, o que é significativamente importante, né? Porque especialmente o Boffelli, um jogador diferenciado, um dos melhores jogadores do mundo na posição dele, um chutador também dos melhores do mundo, enfim, está fazendo falta nesse time, embora esse time esteja jogando muito bem. Foram 2 boas notícias. Quanto ao plantel da equipe, basicamente é a mesma coisa, ou seja, o Felipe Contempome começa a achar um caminho. Eu estou gostando do trabalho. Eu acho que os Pumas estão montando uma equipe fortíssima, visando a próxima Copa do Mundo. Vão colher frutos, até acredito eu, antes disso. Se não houver uma quebra, alguma coisa fora do padrão, né, que é dentro do que nós estamos vendo, da tranquilidade do trabalho, da organização do trabalho, da qualidade do trabalho e dos resultados que começam a aparecer. Uma vitória contra a França, uma vitória contra os All Blacks e uma vitória contra os Wallabies, aí do Felipe Contempome. Uma derrota para cada um deles, mas as vitórias falaram mais alto, especialmente na The Rugby Championship, quando marcou o maior número de pontos na história sofrido pelas All Blacks em casa, 38 pontos, o que não é fácil. Você meter 38 pontos nos All Blacks lá em Wellington, foi o que aconteceu com os Pumas. E depois a maior derrota da história da Austrália em test match, exatamente para os Pumas, que deschavaram quase 70 pontos, deram um show de bola. Esses resultados por si só já provam aquilo que eu estou falando para você, ou seja, a excelência do elenco. Tem muito que melhorar, óbvio, está no início de trabalho, mas é um início de trabalho que chama a atenção pelo número de pontos, pelo ataque poderoso. E aí é melhorar a defesa, a consistência de meio de campo, profundidade de plantel, coisa que me parece que os Pumas estão perto de atingir. E não sou só eu, não. Personalidades do mundo do rei, como Medito, disse a semana passada, após a derrota dos Wallabies, que esses Pumas vão surpreender o mundo ainda. Eu também concordo com ele, eu venho falando isso inclusive nas transmissões da ESPN e tudo mais. Eu também acho, é um time muito bom, muita gente jovem, alguns veteranos, alguns já, como tipo Creve, que já não deu mais mesmo, mas no geral a mesclagem é muito boa, o trabalho é muito inteligente da comissão técnica. O Felipe Contempome tem se mostrado um treinador, a impressão que dá que é aquele que contrabalanceia, o time chega nervoso, ele acalma, o time chega calmo, ele dá uma esquentada nos caras, enfim. O trabalho está muito bom, não só dele, obviamente, de toda a comissão técnica, mas o comando é dele. Então, muitos aplausos, vamos ver como vai ser, vai enfrentar 2 vezes o Springbok, não é fácil, digam os All Blacks,
Mas enfim, de repente não seria um absurdo uma vitória não. Isso eu vou falar no vídeo na semana, quando tivermos as escalações na mão. Bom, agora a gente chega na África do Sul, né? A África do Sul, ela vive um dos melhores momentos da sua história dentro do rugby de todos os tempos. A gente chega nesses Springboks, bicampeões mundiais, muito sólidos. E olha, você sabe, e vão para a Argentina agora com um time, com um grupo de jogadores bastante mesclado, mas aonde assim, não dá, eu nem vou citar porque tem muita gente nova. E alguns jogadores como o Jason Dixon começando agora, o Gobelar, que vai ter oportunidade real, entre outros, né? Manley Bock, talvez jogue ao lado do André Polar, a gente não tem escalação ainda. Mas assim, o trabalho do Haas Erasmus é um trabalho espetacular. Ele assume a equipe lá em 2016, 2017 e leva até a conquista do título da Copa do Mundo de 2019 do Japão, lembra? Depois aí ele assume a diretoria executiva, lá, técnica da Federação Sul-Africana e traz o seu eterno companheiro Jacques Nienaber, que entra como head coach e o trabalho continua, o Erasmus participando ativamente do processo, todo mundo recorda disso, culminando com a conquista do bicampeonato em 2023 da Copa do Mundo e o 4º título mundial dos Springboks, né? Depois vem esse ano e aí teve aqueles jogos apertados com a Irlanda, uma vitória, uma derrota ali na última jogada com um drop goal espetacular do Froley e tudo mais. Aí depois vem pro The Rugby Championship, vai bem contra a Austrália, mas a gente ali já imaginava que não dava para a Austrália. Mas aí, 2 embates maravilhosos contra os All Blacks, históricos, 2 jogos inesquecíveis para quem gosta de bom rugby, de escolas distintas. E eu vou falar para você, eu não acho que os All Blacks foram mal. Eu vou me fiar, inclusive, nas palavras do Cody Taylor. Não gostou de perder, mas ele gostou de jogar nesse novo All Black do Scott Robertson. Ele diz por quê. Fala, a gente está pecando em detalhes. Nós estamos querendo muito e marcando pouco. Ele tem razão. Que não é uma característica dos All Blacks. Mas eu concordo com ele. Eu não achei que os All Blacks foram maus nos 2 jogos contra os Springboks. Por quê? Porque os Springboks são, de fato, a melhor equipe do mundo faz tempo. E aí eu vou me fiar nas palavras de um amigo que eu fiz no rugby, convivemos junto na Copa do Mundo 2015 na Inglaterra, que é o Justin Marshall, espetacular scrum half histórico dos All Blacks, e as palavras dele são textuais. O Haas Erasmus colocou os Springboks como os All Blacks da década passada. Eu concordo com ele, com uma diferença. Ele tem 3 times que ele pode escalar e do mesmo nível, e ele tem razão. Esse é um segredo absurdo. Absurdo. Isso eu nunca vi, nem naqueles geniais All Blacks do rugby total, como eu gostava de chamar. Adorava falar o rugby total que os All Blacks jogam esticando o campo. Era uma coisa muito linda. E os Springboks jogam um rugby de pressão, que eu nunca vi isso. É pressão o jogo inteiro. Se você relembrar as quartas de final, semifinal e final da última Copa do Mundo, eles ganharam na última jogada por 1 ponto na última bola, puxando bola de pressão defensiva em rugby, maul, em scrum, enfim, é uma máquina que se nega a perder. O estilo não é tão vistoso quanto o dos All Blacks, classicamente falando, para quem gosta daquele rugby mais aberto. Para quem gosta de um rugby mais fechado, o rugby mais brusco, mais pesado, mais raiz, eu, por exemplo, gosto dos 2. Então, para mim, é um deleite ver qualquer um dos 2. Por isso que eu concordo com o Justin Marshall. 3 equipes é demais. Nem os All Blacks tinham naquela época. Então, se os All Blacks tiveram mais conquistas, e as tiveram de verdade naquele período, os Springboks nem tanto, mas ao mesmo tempo os Springboks tiveram tem essa marca registrada de uma equipe que passa a impressão de ser inabalável. Você concorda? Se não concorda, coloca aí. Mas a impressão é que são inabaláveis, não se importam com o que está acontecendo. Então, para a partida contra a Argentina, não dá para dizer que é o time misto, o time B, não. É o time que o Haas Erasmus entende como o melhor para o momento. Vai aproveitar para fazer alguns testes? Óbvio, né? Ele tem uma folga na tabela, uma margem na classificação que o permite fazer isso. E seria não coerente com tudo que ele vem realizando ao longo dos anos. Então ele vai lá, se ele belisca um pontinho, ele está quase campeão. Se ele belisca 2 pontos, ele é campeão. Enfim, um empate. Então, ou seja, ele tá com isso na mão, ele tem gordura para queimar. Ele sabe que vai enfrentar, e ele mesmo falou, um adversário dificílimo,
que é a Argentina. Essa Argentina, historicamente, a Argentina jogando em casa é muito difícil, e essa Argentina atual tem um ataque poderoso que pode complicar a defesa dos Springboks, que é a outra grande marca registrada do Haas Erasmus ao longo da história moderna dos Springboks. Assim como os Pumas vão esperar a escalação do Erasmus, que é sempre surpreendente, para ver o que vai acontecer no vídeo da semana. Aí eu coloco palpite, escalação e tudo mais, tá bom? Mas assim, falando dos Springboks, qualquer que seja o elenco que chegue, é muito forte. Bom, pessoal, acho que é isso. Passamos um pouquinho mais a fundo, né, na parte estrutural das duas equipes. Repito, gosto dos dois treinadores, o Haas Erasmus, testado, aprovado, comprovado como um dos melhores da história do rugby, de todos os tempos, de qualquer rugby e de qualquer seleção do mundo. Está entre os 5 melhores treinadores da história. E o Felipe Contempome, vamos ver. A impressão que esse jovem treinador, assim como a carreira foi tão brilhante, a impressão que ele pode ser muito, muito brilhante pelo Los Pumas, pelo que tem feito aqui. E pode criar uma equipe imbatível, quem sabe até com uma conquista de um título inédito, que seria o The Rugby Championship, até da Copa do Mundo. Potencial para isso e tempo para isso ele tem. Põe tua opinião, acione o sininho para receber novos vídeos, assina o canal, obviamente, né? Compartilha o vídeo e quero saber de fato a tua opinião, tá bom? Valeu, pessoal, até o próximo vídeo.